A paz de Cristo, meus irmãos. Irmão Antônio, gravando um vídeo para a matéria prática da pregação. Neste vídeo, irei expor a palavra do Senhor, que está na primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Essa perícope, do versículo 1 ao versículo 4, é um resumo do próprio livro, da própria epístola. E é um alerta e instruções que João nos passa. João está combatendo ali falsos mestres, falsos ensinos. E nesse momento eu gostaria de ler essa perícope. Lá no prólogo diz: o verbo da vida e a comunhão com Deus. No versículo 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. No versículo 2 diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O versículo 3 diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Neste sermão, eu gostaria de colocar um tema. O tema é: Jesus é verdadeiramente a palavra encarnada. E dentro deste tema que nós estou colocando, João ele está combatendo um falso ensino, o ensino que veio de uma variante do gnosticismo. Quem ensinava era um grupo chamado docentismo, que em grego quer dizer parecer. Parecer. Então, o que é que esse docentismo dizia? O que é que eles negavam? Eles negavam a encarnação de Cristo. Negavam a encarnação de Cristo. Então, eles diziam que Jesus não encarnou e, consequentemente, a sua morte foi só aparente. E João escreve essa carta para irmãos, pessoas crentes, não especificamente somente para os irmãos da Ásia Menor, mas é uma epístola geral e não especifica a cidade, como muitas vezes Paulo especifica o local, manda a carta direcionada a um determinado local. Então, dentro das epístolas gerais, nós encontramos essa carta, primeira epístola de João, e ela não é específica para um local. Então, irmãos, nesta epístola, João está combatendo esse falso ensino, esses falsos mestres do gnosticismo. E se você perceber, você vai ver que nos momento contemporâneo que temos hoje, pessoas ainda não acreditam que Jesus esteve entre nós, que Jesus nasceu, que Jesus caminhou entre nós, um dia foi crucificado, ressuscitou e com a sua crucificação veio o perdão de nossos pecados. Então, João combate esse ensino. João traz instruções a respeito desses falsos mestres. E João, nessa epístola aqui que nós lemos, nessa perícope da epístola, nós vamos ver João trazendo um testemunho vivo sobre Jesus. Naquele período,
João era o único apóstolo ainda vivo. E esse testemunho é muito importante para aqueles irmãos, porque era alguém que tinha visto, ouvido e apalpado Jesus Cristo. Não era uma pessoa distante, não era uma pessoa que viu por terceiros. Então, João utiliza os sentidos do tato, da visão, o sentido do ouvir, na audição. Então, este ensino, irmãos, ele dizia que Cristo só tinha uma aparência de ser humano. Cristo não teve carne, era uma pessoa fantasmagórica, por assim dizer. Então, diziam que Cristo era uma ilusão, que não se... como se fosse um fantasma andando. Ou seja, Jesus, se ele era um fantasma, na cruz ele não podia ser crucificado. Então, eles dizem que essa morte de Cristo era apenas aparente. Então, Cristo não encarnou e também não podia morrer, segundo eles, porque era uma morte apenas aparente, porque não iam matar um fantasma. Então, João, ele inicia essa perícope muito similar quando ele inicia também o Evangelho, quando ele traz o que era desde o princípio. Ou seja, não houve no meio do caminho um começo, não houve um começo no meio do caminho, ou seja, Cristo sempre existiu. João, ele é interessante porque é um testemunho extremamente importante. Extremamente importante porque João, já na sua idade avançada, era o único apóstolo vivo nesse período, mas ele participava do círculo íntimo de Cristo, ou seja, das pessoas que estiveram com ele, que conversavam com ele, que recebiam os seus ensinamentos diretamente dele. Então, quando João traz esse testemunho a todos nós e aos irmãos que foram os primeiros a lerem essa carta, é de fundamental importância, muito importante a todos nós. Muito importante porque não foi alguém que viu de longe, não foi alguém que soube sobre esse assunto, mas foi alguém que participava do círculo íntimo de Cristo. Esse grupo docentista, como eles afirmavam que Cristo não encarnou e também não morreu porque a sua morte era apenas aparente, é interessante porque Paulo, ele traz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, ele diz da seguinte forma: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Então, se uma pessoa acredita que Cristo não morreu, não ressuscitou, é vã a nossa fé. Para você ver como é a malícia dos ensinos heréticos. Esse grupo da cientista, que era uma raiz do gnosticismo, uma variação do gnosticismo, pregava, ensinava esse tipo de coisas. E João vem combater através do seu testemunho, de uma pessoa que estava com Cristo, passou. Neste versículo primeiro, eu gostaria de ler a primeira parte do versículo. Vamos trabalhar um pouco em cima dessa primeira parte, que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos e o que contemplamos. Aí nós estamos vendo João trabalhar, fazer uso dos sentidos, como
audição, visão e tato. Então, você vê ele trabalhar nesse primeiro momento com a audição e visão. Ele viu, ele ouviu o ensinamento de Cristo e não foi alguém que disse para ele, não foi terceiro que falou para ele, por isso que toma uma importância muito grande para todos nós. Então, ele viu, então ele era familiarizado com Cristo. E essa primeira expressão, o que aqui, nós vamos ver que é um pronome expletivo lá no nosso português, mas para o grego é um pronome neutro. Isso traz uma função de realçar aquilo que João vai falar adiante. Então, João, outra palavra que o João utiliza aqui, a palavra temos, que dá sentido de coletivo, ou seja, não foi somente João que viu, tinha outras pessoas que também viram também, outras pessoas que presenciaram Jesus, outras pessoas que ouviram de Jesus, o ensino de Jesus. Então, ele traz um sentido de coletivo, que não foi somente ele. Ele diz, olha, temos ouvido, entendeu? Então ele coloca um sentido de coletivo. E não é somente João, outros evangelhos também falam sobre os sentidos, né? Trabalhar os sentidos. Vamos ver para mim Lucas, capítulo 1, versículo 1, que diz, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Nós vamos também ver em Lucas, no capítulo 24, no versículo 39, que diz, observai as minhas mãos e os meus pés e vede que sou eu mesmo, tocai-me. Então, o próprio Cristo falando após a ressurreição. E nós vamos ver sendo trabalhada essa situação de sentido, de ver, tocar, de ouvir. Na segunda parte desse versículo diz, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Essa palavra apalpar, irmãos, ela é um verbo que tem um sentido de proximidade. É um verbo que tem sentido de tocar, de tato. É outro sentido, um dos sentidos nossos, de tato, de pegar, de palpar. Então, quando você toca em alguém, é porque a pessoa está próxima de você, não é uma pessoa distante de você. Então, e verbo da vida, ela vem contestar por completo a filosofia herética que estava sendo empregada. Porque quando ele coloca o verbo da vida, ele traz um caráter para nós do conteúdo do evangelho ser a própria pessoa de Cristo. A própria pessoa de Cristo. Então, isso desmonta por completo esse ensino herético sobre a negação da encarnação de Cristo. O versículo 12, irmãos, ele vem trazer a reafirmar aquilo que João já nos disse, porque ele fala, e a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai, e nos foi manifestada. Então, ele está dizendo que ele viu, nós temos visto, ou seja, um coletivo viu Cristo, diversas pessoas viram Cristo. Então, ele vem reafirmar aquilo que anteriormente tinha sido falado.
No versículo 13, irmãos, ele fala: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros. Então, o que ele está dizendo? Que o que ele ouviu de Cristo, o que ele viu de Cristo, ele continua ensinando, continua pregando, continua repassando aquilo que recebeu de Cristo. Então, ele não está dizendo que ele não modifica os ensinos que recebeu de Cristo. Não há um novo ensino, não há um ensino errado, não há um ensino diferente do que Cristo passou a ele. Então ele traz o mesmo ensino, diz para eles: olha, eu estou trazendo o mesmo ensino que Cristo me passou. Então, o mesmo ensino que eu ouvi, que foi anunciado a mim, eu estou repassando a vocês. Por isso, vamos nos manter em comunhão, vamos nos manter próximo. A igreja, meus irmãos, ela tem recebido o ensino de Cristo, o ensino verdadeiro de Cristo, mas muitas das vezes, por falta de sabedoria, por desobediência, tem buscado ensino fora, ensino que não venha edificar a vida das pessoas. Nesses dias, nesses últimos dias, devemos orar para que os nossos irmãos possam entender cada vez mais e se dediquem a aprender os ensinos que estão sendo passados para eles, repassado a eles. O ensino da própria palavra do Senhor, da própria Bíblia. Que Deus, desta forma, naquele período, João vem exortar o povo a permanecer no ensino de Cristo. Nós devemos também exortar o povo a permanecer no ensino de Cristo, exortar a buscar cada vez mais o ensino de Cristo. No final do versículo 3, João traz uma coisa que é muito interessante, que cai por terra qualquer ensinamento falso, que ele diz que: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, João está dizendo que ele resume dizendo que é impossível alguém manter uma comunhão somente com o Pai. Tem que manter uma comunhão com o Pai e com o Filho. Não pode haver uma comunhão somente com um. Aí nós vamos ver que Deus e Cristo estavam desde o início juntos, na pessoa da Trindade. Então, não podia existir um ensinamento em que o Pai, a pessoa reconhece o Pai e não reconhece o Filho. Nisso, João deixa claro: quem não tem comunhão com o Filho, não pode ter comunhão com o Pai. Não pode ter comunhão apenas com um. Tem que haver comunhão com os dois. Logo após, meus irmãos, eu gostaria de ler o versículo 4. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, qual é a nossa alegria completa? Nossa alegria é quando nós temos a alegria é a comunhão com Deus, com seu Filho e com o Espírito Santo. Então, João vem resumir aqui tudo. Trazer alegria na caminhada da fé. E essa alegria dos crentes é uma alegria completa quando nós temos a comunhão com a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, para nossa conclusão, João traz para todos nós e nós resumimos que Cristo não foi um personagem filosófico, ele é real, ele sentiu a dificuldade como uma pessoa normal, ele amou o ser humano e é o nosso advogado junto ao Pai. A encarnação dele foi real, ele esteve entre nós e Jesus não é um personagem. Para muitos céticos que tentam nos dias de hoje dizer que Cristo não esteve entre nós, eles estão totalmente errados. As pessoas, nossos irmãos crentes, continuem
Continue recebendo os ensinos verdadeiros, o ensino que vem de Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.